podem se assentar? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, enquanto você localiza, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Fazem mais ou menos 5 anos que eu preguei no congresso de adolescentes, me lembro que foi uma benção. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Ronildo, foi o canal para que eu pudesse estar aqui nesta tarde. Pastor Bob, Deus abençoe por ceder a preciosa tribuna, que Deus abençoe. Quero justificar também a minha esposa, não conseguiu estar presente, a minha filha Naira e o meu filho também, mas se prover uma outra oportunidade, eles vão estar aqui, amém? Lucas capítulo de número 7, obrigado. Capítulo de número 7, versículo de número 36, todos que encontraram, digam amém. Amém. Você que encontrou, verifica se o irmão da direita ou da esquerda tem Bíblia, se ele não tiver, convide para acompanhar a leitura. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 36, diz assim: Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, regava com as suas lágrimas, então os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-os e ungia-os com unguento. Quando o fariseu que tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Disse-lhe Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou com as suas lágrimas os meus pés e enxugou com os seus cabelos. E não me deste um beijo. Mas ela, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Apenas até aqui. Fecha a sua Bíblia, coloca no banco. Temos alguns minutos para meditar a palavra de Deus. Uma das principais bases que sustenta o ser humano, que sustenta a humanidade, é aquilo que nós chamamos de religião. Porém, quando nós falamos de religião, precisamos entender que existem algumas vertentes que emanam desta palavra. E de todas as vertentes que emanam da palavra religião, 2 têm um destaque mais notório. Aquela que nós conhecemos como politeísmo, que significa crença e adoração a diversos tipos de deuses. Deuses de pau, de pedra, de madeira, de bronze, de ouro, pessoas e até animais é visto como um deus por um politeísta. E a outra vertente é o monoteísmo, que significa que a crença e adoração a um único Deus, invisível, porém real. Porém, dessas vertentes que existem, se torna muito interessante o conceito e a forma que cada um desses povos vê a sua forma de religião. Se você perguntar para um politeísta a respeito do Deus dele, possivelmente ele vai te dar o local de nascimento, vai te dar um nome, vai te dar o lugar onde ele está e um templo a qual pode adorar. Vai dizer quando ele nasceu, quando passou a existir. Porém, se você perguntar para um monoteísta a respeito do Deus dele, qual o nome do Deus dele, aonde o Deus dele está, como encontrar, ele não vai te dar essas respostas claramente, mas ele vai dizer assim: o meu Deus, eu não sei quando ele nasceu, mas Isaías vai dizer que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Porém, quando nós falamos de religião, precisamos ver que existem algumas formas de se expressar a religião. E de todas as formas possíveis de se expressar uma religião, a principal é aquela que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, através de um culto.
Alguns chamam de reunião, outros chamam de culto, outros chamam de trabalho. Todos têm o mesmo sentido e a mesma expressão. Porém, quando nós falamos de culto, precisamos entender que o cultuar aqui nesta tarde, ele é formado de alguns segredos. E isso é muito importante para nós levarmos para as nossas vidas. Aprenda, ou melhor, entenda isso, porque possivelmente você já sabe. Todo culto, ele é formado de segredos. E para que um culto seja completo, o interessante é que os objetivos sejam alcançados de forma certa. E de todos os segredos que se envolvem aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, que é o nosso culto, 2 têm um destaque maior. E eu vou lhe dizer quais são os segredos principais para que o culto seja completo. O primeiro depende daquele que veio cultuar. A intensidade de quem está cultuando. Isso é tão simples, porque muitas das vezes nós chegamos na igreja, entramos e com tantas dificuldades em casas, tristezas e afazeres, que nós entramos, conhecemos a liturgia do culto, quem vai pregar, quem vai cantar e tudo o que acontece, que passamos desapercebidos dentro de um culto. E muitas das vezes, diante disso, nós não conseguimos ser intensos. Agora, se o primeiro segredo para que um culto seja completo está na intensidade daquele que veio oferecer, o segundo segredo está naquele que está recebendo o culto. Se ele tem poder o suficiente para responder. E quando eu digo isso, eu quero que você entenda, e o meu tempo é muito curto, por isso que eu preciso correr, que nesse exato momento está acontecendo diversos tipos de culto. Os macumbeiros chamam o trabalho deles de culto, os espíritas chamam o trabalho deles de culto, e nós estamos aqui também cultuando a Deus. E se eles conseguem ser intensos e nós conseguimos ser intensos, a única forma de entender se esse culto vai ser completo ou não, é se aquele que está recebendo o culto tem poder para responder. E eu lhe digo, na Bíblia vai narrar diversos tipos de culto. A nossa irmã leu agora há pouco e falou um pouco a respeito da vida de Elias. A Bíblia vai narrar um dos cultos mais interessantes que já aconteceu na história. O culto de Elias. Elias chega depois de 3 anos e meio, a qual a Bíblia diz que não chovia, e ele chega diante do povo de Israel e diz: vocês precisam escolher. Se vocês querem adorar a Deus, adorem a Deus. Mas se vocês desejam adorar Baal, não tem problema nenhum, desde que vocês adorem somente um Deus. A Bíblia vai dizer que agora está diante de Elias 850 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera e um profeta do Deus vivo. A Bíblia vai dizer que todos eles sobem ao alto do monte para oferecer aquilo que eles têm de melhor, ou seja, o seu culto. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai narrar que chegando no alto do monte, Elias olha para os profetas e diz: agora 850 homens, o grito vai ser maior, o pedido vai ser mais intenso, a forma de expressar vai ser simples. Então, cultua o seu Deus e verifica se ele tem poder para responder. A Bíblia vai dizer que 850 profetas começaram a clamar, pedir, chorar, e nada aconteceu. A Bíblia vai dizer que eles foram intensos no seu culto. O primeiro objetivo foi alcançado, a intensidade. A Bíblia vai dizer em Levíticos, e a história vai contar, e tantos outros vai dizer que a vida está no sangue. E os profetas agora pegam a faca e começam a se cortar, oferecendo o seu sangue ao seu Deus, dizendo: eu te ofereço a minha vida nesse culto. E eles foram mais intensos do que qualquer um outro poderia ser. Mas a Bíblia vai dizer que o Deus deles não tinha poder para responder. Elias agora se posiciona e diz:
grite mais alto, pede mais alto. Talvez o Deus de vocês esteja ocupado fazendo alguma coisa. Mas a Bíblia vai dizer que termina o culto deles e Elias vai dar início ao seu culto. Aleluia! Elias olha para eles e diz: traga um novilho, traga água e coloca no altar, que agora eu vou oferecer a minha adoração. A Bíblia vai dizer que quando ele começou a cultuar, aleluia, ele começou a ser intenso na sua expectativa. Deus recebeu o seu culto. E o Deus de Elias é interessante, que tem boca e fala, ele tem pé e se movimenta, ele tem mão e também estende. E a Bíblia vai dizer que dentro desse culto, Deus respondeu, e respondeu com fogo. Aleluia! O meu tempo é muito curto, essa mensagem eu estou cortando pela metade, porque o tempo é curto. Mas o texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, vai narrar um dos cultos mais brilhantes da Bíblia Sagrada. Quem conhece a história, quem conhece a Bíblia, vai dizer que a Bíblia vai dizer que o relacionamento do homem agora, depois do pecado, capítulo de número 3 de Gênesis, vai dizer que o relacionamento, o culto é feito através de sacrifício. Capítulo de número 5 de Gênesis vai dizer que o culto é feito através da intimidade. Capítulo de número 22 do Gênesis vai dizer que o culto é feito através da obediência. Todos os parâmetros dados e estabelecidos pelo próprio Deus. Existem coisas que eu posso fazer do meu jeito, mas aquilo que Deus disse para fazer do jeito dele, eu não posso mudar, porque se eu mudar vai dar errado. A Bíblia vai dizer então, a tradição vai dizer, a história vai dizer, que o capítulo de número 7 está acontecendo um grande culto. Quem conhece a história, Deus falou que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então chega Jesus no cenário e começa a anunciar a palavra de Deus, a salvar as pessoas, a curar, e uma grande multidão passa a ouvir as palavras de Jesus. A Bíblia vai dizer então que pelo menos 3 grupos de pessoas passam a ouvir. Eu estou correndo porque o tempo é curto, mas pelo menos 3 tipos de pessoas passam a ouvir a Jesus. Os mesmos 3 tipos que existiam antes ainda existem nos dias de hoje. O primeiro grupo de pessoas é aqueles que vão até Jesus e está ali apenas por estar, não faz diferença nenhuma, não quer receber nada, se receber bem, se não receber tudo bem. Ele está ali muitas das vezes e é conhecido como o curioso. O segundo grupo de pessoas que seguiam a Jesus nessa época é aquele grupo que seguia apenas para receber alguma coisa, e atrás de Jesus, porque sabia que Jesus podia multiplicar pão, Jesus podia fazer coisa que os outros não conseguiam, então eles seguiam a Jesus. Um dia Jesus se levanta, chama os seus discípulos para ensinar, e eles olham Jesus de longe e dizem: vamos lá porque ele vai fazer alguma coisa. E Jesus repreende eles de longe: ei, vocês não estão aqui por causa da palavra, vocês estão aqui apenas por causa do pão que eu posso multiplicar. Essa multidão vira as costas para Jesus e vai embora, porque uma palavra dura faz com que aqueles que não têm compromisso saiam, vai embora, sai da presença e não se importa com o que vai acontecer. Mas a Bíblia vai dizer que existia ainda o terceiro grupo. O terceiro grupo olha para Jesus e diz: Senhor, mas que palavras duras, desse jeito ninguém vai querer ouvir. Jesus olha para ele e diz: se está incomodado, vai juntamente com eles. Mas o terceiro grupo de pessoas não está ali apenas por estar, não está apenas para receber. E eles disseram: mas para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Dentre essas pessoas que passam a ouvir Jesus, surgiu o fariseu. O fariseu convida Jesus para a sua casa e convida para comer em sua casa. Jesus senta, os discípulos sentam, o fariseu está a posto,
E a tradição vai narrar que está acontecendo dentro desse ambiente um culto. Mas é um culto onde Jesus precisa ser adorado e o fariseu precisa ser intenso. Mas a Bíblia vai dizer que o fariseu está olhando para Jesus e está analisando Jesus. Existem pessoas que entram pelas portas analisando Jesus. Quem sou eu para pensar algo diferente daquilo que nós sabemos? Ele é Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o culto está acontecendo, nada acontece, Jesus não fala, o fariseu não adora. E agora um protocolo é quebrado, aparece uma pecadora e entra dentro do mesmo culto que o fariseu estava oferecendo. Jesus, ele vê o fariseu, vê a pecadora, e Jesus passa a dar atenção para quem está oferecendo o culto. Jesus olha para ela, o fariseu olha para ele e diz: se esse daí fosse profeta, ele saberia quem e qual é essa mulher, porque ela é uma pecadora. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus se volta para ele e diz: Simão, eu tenho uma parábola para narrar para você. E ele diz: pode contar, Senhor. Existiam dois homens, um devia 500 e o outro 50. O credor viu que os dois não tinham condições de pagar e ele perdoou os dois. E agora me diga, Simão, qual dos dois amará mais? E Simão disse: eu tenho para mim que aquele que mais ele perdoou. E Jesus olha para ele e diz: julgaste bem, porque logo de início ele tinha julgado mal. Daí Jesus olha para ele e vai dizer, o texto um pouco mais abaixo, mas eu vou citar: Simão, eu entrei dentro da sua casa, você não deu água para lavar os meus pés, você não deu azeite para ungir a minha cabeça, e você não me deu um beijo no rosto. Mas essa mulher, a qual para você é uma pecadora, ela não parou nenhum momento de beijar os meus pés. Mas isso se torna um pouco vazio, e é interessante, porque a Bíblia tem textos que nós precisamos da história, da tradição, para nós explicarmos, e aqui está um desses textos brilhantes. E eu encerro a minha mensagem aqui, mas eu quero dizer para você que em Israel, nesse período, existe pelo menos 3 tipos de beijos. Preste atenção nisso, porque você vai entender muitas outras passagens da Bíblia Sagrada com isso que eu vou te dizer agora. 3 tipos de beijo é dado em Israel há 2000 anos atrás. Há 3000 anos atrás, 3 tipos de beijo era dado em Israel. O primeiro tipo de beijo que se dava em alguém em Israel era no rosto. Quando alguém encontrava com alguém, ele beijava o rosto, e no rosto se beija apenas no sacerdote. Quando alguém olha de longe um homem beijando outro homem no rosto, ele está dizendo: aquele que está beijando é o sacerdote. Ou seja, quando alguém beija alguém no rosto, ele está dizendo que os dois têm o mesmo tamanho, a mesma posição. Eu e você somos iguais, eu não sou maior e nem você é maior do que eu, somos iguais. Esse é o primeiro tipo de beijo. O segundo tipo de beijo se dá na mão, e esse se dá na mão de um profeta. Alguém chega diante de um homem, pega a sua mão, se curva, beija a sua mão. Alguém de longe vai olhar e vai dizer: aquele que está beijando a mão de um profeta. Quando ele beija a mão do profeta e ele se curva um pouco, ele está dizendo: eu reconheço que eu sou inferior a você, mas eu não sou o seu servo. Eu reconheço a unção de Deus sobre a sua vida, mas eu não estou aqui para te servir. Agora, o terceiro tipo de beijo que se dá nesse tempo aqui não se dá no rosto, porque o rosto diz que é igualdade. Nas mãos diz que é um pouco menor, mas não é submisso. E o terceiro tipo de beijo que se dá em Israel se dá nos pés, mas não se dá no pé de um sacerdote e nem no pé de um profeta. Se dá apenas no pé de um rei.
E toda vez que alguém se curva diante de outra e beija o seu pé, ele está dizendo: eu reconheço que eu sou semelhante ao pó da terra. Eu reconheço que eu não tenho valor nenhum diante de você. Eu reconheço que você está infinitamente além da minha posição e estatura. Eu reconheço que você é rei. Jesus olha para Simão e diz: eu entrei na sua casa e não me ungiu, não lavou os meus pés e não me reconheceu como um sacerdote, me julgou como um profeta. Mas essa pecadora não parou de beijar os meus pés e dizer: tu és rei, tu és rei, tu és rei, tu és rei. Eu estou abaixo, o Senhor é rei, o Senhor é o rei dos reis. Esta mulher tinha nas suas mãos um vaso de alabastro, uma espécie de um vaso de mármore, com um coentro dentro. Outro evangelho vai dizer que esta essência vale aproximadamente 300 denários. 300 denários. Denário é a paga de um dia de trabalho. E se fosse calcular isso a 50 reais, essa mulher tinha quase 15 mil reais de essência, do melhor que ela tinha, o melhor que ela possuía. Ela trouxe o seu melhor, se curvou diante daquele que era rei e disse: aos seus pés eu deposito o que eu tenho de mais valor na minha vida. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus disse para ele: você me julgou e ela me reconheceu como um rei. E eu acho essa passagem interessante, aqui eu finalizo, porque o que Jesus disse para ela depois é o mais importante que alguém poderia receber ao longo da sua vida. Nada na minha vida é mais importante do que receber aquilo que nós chamamos de graça, que é um favor imerecido. Jesus olhou para ela e disse: vai em paz, e os seus pecados estão perdoados. Eu gosto de falar de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de tantos outros personagens bíblicos. Todos eles servem para mim como inspiração de ter vencido, de ter se aproximado de Deus. Mas o único na Bíblia que tem poder para perdoar as minhas transgressões e os meus pecados é Jesus Cristo. E por isso que eu amo falar nele, porque toda vez que eu chego no culto e eu reconheço que eu estou abaixo, ele é rei, eu reconheço que ele é rei na minha vida, eu consigo ouvir dele mais uma vez: os seus pecados estão perdoados. Aleluia. Aquela mulher saiu justificada, porque aquele que recebeu o culto tinha poder para responder e tinha poder para perdoar os seus pecados. E por isso que eu quero dizer para você nessa tarde: este culto não é um culto simples, é um culto comum. Não é porque eu, Marcos Colombo, estou pregando nada disso. Esse é o culto mais importante de toda a minha vida. E se Deus me der a oportunidade de estar daqui a pouco em outro lugar cultuando, aquele vai ser o mais importante. E quando eu estiver na terça-feira lá na minha igreja, em Campo Largo, Curitiba, aquele vai ser o culto mais importante, porque todo dia Deus me dá uma oportunidade nova de estar na tua presença, e quando eu estou na presença dele dentro do culto, eu tenho que oferecer para ele o melhor. E acredite, ele tem poder para responder com fogo, com bênção, com glória, com resposta. Mas cultue a ele neste culto. Aleluia, Deus. Não entre em um culto de qualquer jeito e saia da mesma forma. Entra num culto ciente que você precisa alcançar a expectativa de ser intenso, porque se você ser intenso,
no seu cultuar, Deus vai responder a sua oração. Aleluia. Com permissão do pastor, eu convido a igreja a ficar de pé. Eu faço uma oração e já entrego o microfone. Vivemos em uma época onde estar na igreja muitas das vezes se torna algo tão comum. Muitas das vezes eu vou falar de mim, e você sabe disso, nós não valorizamos estar aqui. Para alguns é apenas mais um culto, mas parece que eu vejo Deus acima, olhando para mim, e Deus sabe que não é mais um culto. A nossa irmã ali disse no começo, um culto à tarde, outra à noite é cansativo, mas já vai treinando, porque um dia vai ser direto lá no céu. Mas muitas das vezes nós entramos pelas portas e não valorizamos esse ambiente espiritual. Só que eu percebo ao longo da minha caminhada que aqui é um lugar sobrenatural e eterno. Quantas das vezes eu cheguei dentro da igreja com a cara amarrada, feia, e disse: hoje eu não vou falar nada. Mas o Espírito Santo, que sonda os corações, que nos consola, nos conforta, nos ajuda, transforma um ambiente gostoso, e ali na hora nós levantamos a mão e damos um glória, damos um aleluia, começamos a sentir a presença de Deus, e de repente nós estamos falando em mistério, porque nós sabemos que Deus está aqui, e aonde Deus está é sobrenatural, e a presença dele preenche este lugar. Por isso que eu quero convidar a você a curvar sua cabeça nesta noite e falar uma palavra para Ele, dentro desse culto que você veio oferecer. Se você tem um glória, então fala um glória para Ele. Se você tem um aleluia, então dá um aleluia para Ele. Se você consegue falar em mistério, então fala com Ele em mistério. Mas entra dentro desse culto, porque é dentro deste culto que Deus vai te responder. Porque Ele tem poder para responder. Bendito és tu, eterno nosso Deus, o Rei de todo o universo. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa nesta tarde, para poder te cultuar, Senhor. Então receba o nosso culto, receba a nossa adoração, receba o nosso glória, receba o nosso louvor. Derrama em nós a tua presença, nos dá sensibilidade ao teu Espírito Santo. Bendito e exaltado é o seu nome para sempre, Pai. Que possamos entrar dentro do culto, para que o Senhor venha responder, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, não nos deixe entrar dentro de um culto e sair da mesma forma, mas que possamos entrar e sair cheios do teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor.